Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o país. Estamos começando o primeiro Brasil Consciência de 2021 e as notícias estão um pouco melhores do que aquelas que a gente tinha dado ao final do ano passado. O Brasil está no caminho de ter vacina própria contra o coronavírus. E é sobre este assunto que nós vamos falar neste programa. Também vamos dar, depois que a gente falar do coronavírus, satisfações a você, nosso telespectador, sobre o andamento do projeto 14X. Deu chabu no lançamento, aguarde a entrevista no nosso bloco logo mais adiante. Vamos falar então sobre a vacina do coronavírus. Nós tivemos o anúncio no início de 2021 do Instituto Butantan concluindo os testes e alcançando eficácia de 78%. Acompanhe no vídeo. Bem, senhores, hoje é dia 6 de janeiro de 2021. Estamos aguardando a qualquer momento a chegada dos resultados de eficácia da vacina do Butantan para o Covid-19. Vocês sabem que essa luta não foi fácil. Vocês sabem que nós todos que estamos aqui tivemos um período muito difícil das nossas vidas, tanto do ponto de vista pessoal como profissional, para poder fazer essa vacina chegar ao povo brasileiro. Com esses resultados, que eu espero sejam positivos, amanhã nós poderemos solicitar o registro para uso emergencial na Anvisa. E com isso, iniciar o processo de vacinação no Brasil. Então esse é um momento muito importante. É um momento que nos marca certamente e vai marcar, né, por muito tempo a nossa história, a história do Butantan, a história do Estado de São Paulo e a história do Brasil. Acabou de terminar a reunião do DSMB. Os austríacos trabalharam hoje, que é feriado na Áustria. Hoje é 6 de janeiro, é feriado na Áustria. E eles trabalharam para a gente. Foram apresentados, agora tenho um resumo dos dados, depois eles entregam os dados completos. Então, para casos leves que precisam de algum tipo de ajuda, de assistência, ou seja, porque precisam de assistência médica ou medicação, a eficácia foi 77,96%, intervalo de confiança 49,15% e superior 90,44%. Para casos de internação hospitalar, 100% de eficácia. Parabéns, gente. A gente temos uma vacina. Graças a Deus. Muito bom. Valeu o esforço. Valeu. Obrigado, senhor. Obrigado. Com esses resultados, né, nós temos certeza de que nós temos uma boa vacina. Uma vacina que vai ajudar a sobreviver nesse primeiro momento a essa terrível pandemia e quem sabe num segundo momento, né, ajudar a nos livrarmos dessa situação difícil, né, em definitivo. Então vamos em frente, temos muito trabalho para fazer agora, mais do que nunca, nós temos que fazer essa vacina chegar ao braço dos brasileiros. É o que nós queremos e é o que nós vamos fazer. Isso corresponde ao slogan do Butantan, a serviço da vida. A serviço da vida, sempre.
Muito bem, retornando aqui então, nós vamos conversar agora com o Dr. Evaldo Stanislau de Araújo, que é infectologista e que trabalha no Hospital das Clínicas da USP, justamente na coordenação das pesquisas do coronavírus. Ele também é diretor da Associação Paulista de Infectologia e vai conversar com a gente sobre essa vacina, sobre os estudos que estão sendo feitos e também sobre essa guerra de narrativas que a população vive atualmente com relação a esse assunto. Doutor Stanislau, muito obrigado pelo senhor ter atendido aí o nosso convite e assistir pelas redes sociais do senhor um vídeo em que o senhor comemora a divulgação do Butantan dos 78% de resultado nos testes aí com os profissionais de saúde. Só que pouco depois, dias depois, veio o anúncio de que o resultado geral, considerando todos os envolvidos, não foi de 78%, passou um pouquinho ali dos 50%. O que a população deve esperar dessa vacina? É segura, doutor? Bom, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Só um pequeno reparo: eu sou assistente doutor da Divisão de Moléstias Infecciosas Parasitárias, mas a coordenação da pesquisa clínica de vacinas lá é do nosso amigo e o professor titular, professor Esper Calas. Bom, em relação aos resultados apresentados, eu acho que eles são espetaculares. Eu tenho dito que vacina boa é a vacina disponível. Então, a gente pode dividir a análise em dois: segurança e eficácia. Segurança é se a vacina ela vai te colocar em risco, se ela vai ser pior que a própria doença. Nenhuma das vacinas hoje em uso no mundo já, ou em perspectiva de uso no Brasil, se mostrou não segura. Então, eu queria que o telespectador tivesse claro que todas as vacinas são seguras. Quanto à eficácia, como é que a gente vai medir a eficácia? Eu vou fazer estudos que a gente chama de duplo cego randomizados. Eu vou aleatoriamente colocar os pacientes, sujeitos de estudo. Um grupo toma vacina, outro grupo toma um placebo, alguma coisa que não é remédio, que não interfere. Nem o pesquisador, nem o paciente sabe o que receberam. Tem um grupo externo que faz esse controle e, quando atinge-se o objetivo do estudo, um determinado número, você abre e vai ver quem era quem. Bom, o estudo do Butantan, o Dr. Ricardo Palacios, no dia 12 de janeiro, demonstrou os detalhes de como ele foi desenhado. Ele foi desenhado da maneira mais difícil possível. Eles queriam que a Coronavac fosse exposta às condições mais difíceis. Então, vamos supor, você quer comprar um carro para ir passear com a sua família no final de semana, e aí a fábrica do carro coloca o teu carro para enfrentar neve, terremoto, furacão, tsunami, né? E ele passa nisso. Ora, se ele passou por terremoto, furacão, tsunami, obviamente que para você pegar teu carro e passear com a família no final de semana, ele é um carro seguro e suficiente. Então, eles escolheram uma população de profissionais de saúde extremamente exposta ao vírus, extremamente exposta. E na definição de COVID, você pode ir de 0, que é sem infecção, a 10, que é a morte, e aí você vai graduando de acordo com a complexidade. E na definição do estudo de quando é que eles consideram que a pessoa tem COVID, escolheu-se o critério mais rigoroso, ou seja, na menor suspeita você já investigava a COVID, ou seja, a sensibilidade de detecção de casos ela foi muito alta. Nesse sentido, evidentemente que nós tivemos mais casos detectados. Outros estudos não tiveram o mesmo cuidado, então eles consideraram que para ser COVID tinha que ter um grau maior de sintomas. Certamente com isso eles perderam alguns casos de COVID, então aparentemente a proteção deles foi maior, mas porque o critério foi diferente. Então a gente tem que entender que nós não estamos comparando coisas iguais. Então o critério da Coronavac foi muito difícil. Então, nesse critério de uma população altamente exposta, nesse critério de muita dificuldade, ele se saiu muito bem, porque protegeu em mais de 50% os expostos à vacina, que é exatamente o mínimo que a Organização Mundial da Saúde gostaria. Quando a gente olha de uma outra perspectiva, qual foi o desfecho clínico e compara quem tomou vacina e quem não tomou vacina, observou-se que quem tomou vacina não teve forma grave, não precisou ficar internado, embora seja um número pequeno no grupo placebo que também tenha tido essa forma, mas
quase 80% dos que tomaram vacina não tiveram sequer sintomas, não tiveram nada comparado ao grupo placebo, né? Então, mostrou o que a gente queria, uma grande eficácia clínica, que essa vacina agora precisa passar para a fase de uso em larga escala para a gente confirmar esses dados todos na prática, na efetividade, que é o uso na prática, como é que vai acontecer. Isto é a história natural das vacinas. Tem muitas vacinas, como a vacina da gripe, por exemplo, que tem exatamente esse mesmo perfil e que a gente já usa há muito tempo com grande sucesso, diminuindo o quê? A mortalidade por gripe, por exemplo. Muito interessante o senhor ter abordado o assunto dessa forma. Nós vamos mostrar aqui, estamos mostrando na tela, o senhor não está vendo nesse momento, mas o nosso telespectador está vendo, as 4 vacinas em que tem testes ocorrendo no Brasil nesse momento. Nós temos a vacina, o Coronavac, da China, que está aí sendo testado com a coordenação do Instituto Butantan, Instituto Público do Estado de São Paulo. Temos também um estudo sendo feito pela vacina, com a vacina de Oxford, da empresa AstraZeneca, lá pelo pessoal da Fiocruz, do Rio de Janeiro, que também já solicitou à Anvisa a autorização para fazer a vacinação em caráter emergencial. E também temos estudos com as vacinas da Pfizer BioNTech e a vacina belga, a Janssen. Existe, e eu acredito que o senhor, mesmo sendo técnico, vai concordar conosco, uma guerra de narrativas e uma impressão de que estão usando a vacina numa disputa política, café com leite, Rio-São Paulo, governo federal, governo de São Paulo. Mas é importante deixar claro que as armas que estão sendo usadas aí são institutos públicos reconhecidos e com competência atestada e comprovada. Existe algum risco para a população neste momento com relação a esses 2 estudos que estão sendo encaminhados? Alguém está colocando o carro na frente dos bois? Estou falando tanto da Fiocruz quanto do Butantan? Não, ninguém. A guerra de narrativas e a eventual guerra que existe, ela é uma guerra política que está além dos institutos. Manguinhos, Fiocruz e Butantan são parceiros de longa data. Todo mundo que faz ciência no Brasil se respeita, é amigo, colabora um com o outro, né? Mas a narrativa do governo, sobretudo do governo federal, ela é terrível. Se alguém pode prejudicar alguém, é a postura e a conduta que o Ministério da Saúde tem demonstrado. Recentemente, o assim chamado ministro da Saúde, né, a pessoa que ocupa o cargo importante, técnico, e que deveria ser muito melhor ocupado de ministro da Saúde, disse que a vacinação ocorrerá no dia D, na hora H. Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. O que isso significa para um gestor de saúde? Isso não significa nada. Para a população, a gente tem que saber quando, como, e eu entendo que o governo inteiro deveria hoje estar trabalhando com a única prioridade que existe, que é o quanto antes começar a vacinação no Brasil, né? Então, da parte dos institutos, ninguém está colocando o carro na frente dos bois. Na parte dos pesquisadores, todos estão trabalhando com muito rigor e seriedade, como é habitual no Brasil. Tudo está sendo feito em institutos de pesquisa públicos do Sistema Único de Saúde, e se tem alguém que pode atrapalhar, lamentavelmente, esse alguém é o governo federal, que tem sido extremamente desastrado na condução desta crise, para não dizer incompetente. Nós estamos, nesse momento, né, estamos aí no início de 2021, essa entrevista está sendo gravada no dia 12. Nós temos aí quase que uma centena de países já iniciando, já em fase avançada de vacinação. O que a gente ouve falar em perspectivas de que talvez seja perceptível lá para maio, para junho. Então, quer dizer, uma vez iniciada a vacinação, a prevenção com relação à contaminação, isolamento social, o uso de máscaras, tem que continuar.
Quando que a gente pode tentar imaginar que a vida volta ao normal graças a essas vacinas, doutor? Bom, são duas coisas diferentes. Uma situação é a vacina proteger contra infecção. A outra é a vacina modificar o desfecho clínico. Por enquanto, o que a gente tem todas as vacinas, com certeza, é a modificação do desfecho clínico e, aparentemente, em maior ou menor grau, algum impedindo a infecção. Para que a gente possa ser mais liberal no nosso comportamento e relaxar as medidas de controle, a gente precisa que grande parte da população esteja vacinada. Se a gente estiver trabalhando com uma vacina de alta eficácia, como supostamente são as vacinas de RNA, talvez se a gente vacinasse aí metade da população, a gente já teria esse impacto. Se a gente está trabalhando com uma vacina de menor eficácia, em torno aí de 50%, um pouco mais que isso, a gente vai precisar vacinar praticamente a nossa população inteira, independente do desfecho clínico mais favorável. Me parece que as pessoas vão ter que ter muita calma e paciência. 2021 ainda será um ano de transição, será um ano de usar máscara, praticar distanciamento. Agora, o que é bom? A vacina Coronavac e a vacina da AstraZeneca Oxford, que parece que são as mais próximas, elas combinam com a nossa rede de imunização. Então, uma vez que o Brasil tem as vacinas e começa a se vacinar como já vacinou com a competência que outrora tinha, é possível que em alguns meses a gente consiga atingir um percentual da nossa população muito interessante já imunizado. Para isso, a gente tem que combater fake news, tem que combater os negacionistas, tem que combater os anti-vacina que ficam incutindo medo nas pessoas. Por isso que eu falei, toda vacina é segura. Você pode se vacinar sem medo, você precisa se vacinar sem medo. Eu acredito que se a gente chegar até, por exemplo, julho, agosto, com uma cobertura boa, talvez no último trimestre de 2021 a gente comece a ter uma certa proteção. Porque depois da vacina, são mais ou menos 15 dias para que ela comece a proteger, e são 2 doses. E entre a primeira e a segunda dose são 4 semanas, então nós vamos ter aí um intervalo de mais ou menos 6 semanas, 8 semanas, entre a primeira e a última dose, até que a gente tome uma proteção máxima. E além desse intervalo individual, nós vamos precisar vacinar muita gente. Então, é possível que só no começo de 2022 ou final de 2021, se tudo der certo e a gente parar de perder tempo e vacinar maciçamente, a gente consiga avançar. O senhor falou uma sigla que era uma dúvida que eu tinha e gostaria de esclarecer com o senhor, essa coisa a alta eficiência, o RNA. Por que o Coronavac é considerado de baixa eficiência e a Oxford AstraZeneca é de alta eficiência? Não se compara. A gente está comparando tecnologias diferentes. É que nem você comparar um carro da Ferrari com um carro da General Motors. Quer dizer, são perspectivas diferentes. A tecnologia de uma levou a resultados que mostraram que ela tem uma proteção de 95%. Mas tem uma logística que dificultaria o acesso. Então, não adianta... a Ferrari é o melhor carro do mundo? Talvez seja, mas quantas pessoas conseguem comprar uma Ferrari? Então, é mais útil você ter um Volkswagen simples, que é mais acessível para as pessoas, do que você ter uma Ferrari que, embora seja espetacular, é pouco acessível. Então, é mais ou menos nessa linha. E mesmo assim, esses resultados de 95%, como eu disse, eles passam a ser questionados aí por alguns detalhes do desenho do estudo. Mas, de qualquer maneira, são vacinas ambas muito boas, com propostas diferentes, né? E quanto mais vacina, melhor. Porque elas combinadas, melhor ainda. Se eu tiver no Brasil um mix de vacinas, vacinar parte da população com a Pfizer, BioNTech, parte com a Moderna, parte com a Janssen, parte com a AstraZeneca, parte com a Coronavac, enfim. O importante é vacinar e vacinar rápido. Muito obrigado, doutor, pelos esclarecimentos, pela participação aqui no nosso programa, e a gente espera que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. O programa Brasil Consciência vai para um intervalo rapidíssimo, mas a gente já volta com mais informações sobre as vacinas contra o coronavírus. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre a importantíssima notícia
da possibilidade de se fazer vacina contra o coronavírus no Brasil. Nós vamos conversar agora com o infectologista Dr. Hélio Baixa, que vai nos trazer mais informações sobre essa notícia. Doutor Hélio, muito obrigado pelo senhor ter nos atendido. O senhor acha que alguém está colocando o carro na frente dos bois? É prudente lançar uma vacina com esse tempo de teste? Boa tarde, doutor. Mais do que prudente, é necessário, é imperioso. Nós temos uma necessidade de termos a população vacinada na medida em que os níveis de epidêmicos atingidos nessa virada dezembro-janeiro atingiram uma velocidade que é talvez a maior da epidemia aqui no Brasil. Existe algum risco? A população tem algo a temer? Alguém pode virar um jacaré tomando qualquer uma das vacinas? Não, eu acho que é mais provável um jacaré virar asno, mas uma pessoa virar jacaré, não. Essa vacina que nós temos disponível no Butantan é de técnica conhecida, é inativação, é vacina com vírus inativado. É mesmo do vírus da gripe, nós temos várias vacinas com essa mesma técnica. Em termos de segurança, tanto de fase 1 e 2, nós não temos nenhuma ocorrência que indique uma insegurança na aplicação da vacina. Tudo que nós sabemos da vacina é bom. Não sabemos tudo, mas tudo que sabemos, ela é segura. O que falta saber? Quais são os dados que os especialistas ainda cobram, tanto do Butantan quanto da Fiocruz? Nós temos duas palavras que são sinônimas: eficiência e eficácia. Em inglês, efficiency e efficacy. Na virada dos anos 70 para 80, nós tivemos uma necessidade, em termos técnicos, de diferenciar eficiência de eficácia. A eficiência é a medida de um resultado dentro de um limite de investigação. Ou seja, a aplicação de alguma vacina ou de algum medicamento e o resultado de proteção no nível de investigação científica, no nível de estudo. Outra coisa seria a eficácia, o grau de resposta positiva na vida real. Ou seja, até agora nós fizemos experiências com essas vacinas no campo de investigação clínica. Agora se trata de fazer investigação na vida real, ver o quanto essas vacinas têm de resposta em termos de deter a epidemia, deter a pandemia no mundo. Essa vacina já começou a vacinação com essa ou com aquela vacina já começou a ser feita em dezenas de países e nós aqui no Brasil ainda estamos atrasados em relação a isso e discutindo picuinhas. Nós temos que lançar contra a epidemia aquilo que nós temos de eficiência. Se for 100% eficiente, ótimo. Se for 80% de eficiência, ótimo. Se for 60% de eficiência, ótimo também, porque essas são as armas que nós temos. Não adianta ficar discutindo picuinha enquanto nós temos vidas sendo perdidas. Existe uma diferença técnica que talvez não seja possível a gente explicar aqui para o nosso telespectador com relação ao mecanismo de funcionamento de cada uma das vacinas. Estou citando as duas que estão mais adiantadas no Brasil, o Coronavac e a vacina de Oxford. Parece que a vacina de Oxford usa uma metodologia mais moderna para levar o reagente, ou sei lá o que seja, eu posso estar falando uma bobagem aqui, no organismo da pessoa. Seria o caso de se esperar
terminar os testes com Oxford para só usar essa? Ou podemos usar as duas e ir imunizando a população à medida que a gente vai conseguindo ter mais vacina? As vacinas, não há um só laboratório que pode dar conta de milhões de vacinas necessárias. Vamos precisar de todas as vacinas. Esperar saber qual que funciona melhor é escolher o pior caminho. O que funciona, a pior vacina é a não vacina. Nós temos hoje todas essas vacinas que demonstraram alguma resposta de eficiente em termos de imunidade, e nós temos que utilizar essa vacina, aquela vacina e as vacinas mais modernas. As vacinas mais modernas são as vacinas de RNA, são as vacinas que nós nem dispomos aqui. As medidas de eficiência em investigação são sempre limitadas à investigação. É fundamental saber, essa vacina é segura? É segura. Todos os testes mostraram que há uma segurança na aplicação da vacina. Não há ninguém que vai virar nem jacaré, nem asno. A vacina ela tem o grau de segurança que outras vacinas têm. Isso nós já sabemos isso. O que nós não sabemos ainda é a capacidade dessa vacina bloquear a pandemia. Por sinal, não foi esse o objetivo. O objetivo, quando começou a fazer a proposta de uma vacina para um coronavírus, que é esse Covid-19, é de termos uma arma a mais no combate à pandemia. E essa arma já está disponível e o que deve se fazer é iniciar a vacinação. Como é que é para o senhor, um infectologista, com a experiência que o senhor tem, tendo trabalhado num país como o Brasil, que já conquistou alcançou diversas etapas de vacinação, como contra a pólio, contra a paralisia, contra o sarampo, contra a paralisia infantil, e viver num momento em que as autoridades, o governo federal, discute ou não a aplicação da vacina? Eu tenho a impressão que a necessidade da vacina já é aceita por todos, inclusive pelo Ministério da Saúde, que durante algum momento titubeou em relação à importância da vacina. Agora, temos capacidade de vacinar e vencer o atraso no tempo que nós tivemos em termos de organização da aplicação do imunizante. Na minha experiência, nós vimos vários momentos importantes em termos de decisões estratégicas com a vacina da poliomielite, como lidar, como fazer, da vacina da meningite nos anos 70, da vacina do sarampo, mas essa situação que nós vivemos hoje é uma situação muito específica, muito atual e das mais desafiadoras, e onde nós arranjamos muitos inimigos do saber. Nós temos uma resistência de uma tropa de pessoas fazendo uma campanha medieval contra os avanços do conhecimento técnico. Nós nunca tivemos um investimento tão grande em conhecimento técnico como agora, nessa epidemia, onde nós conseguimos, em menos de um ano, produzir imunizante, conhecer o vírus, produzir a vacina, aplicar técnicas novas, aplicar técnicas antigas de fabricação de vacinas, e, ao mesmo tempo, nós temos uma campanha que é por sinal, uma campanha muito, muito especial, porque é uma campanha que é contra vacinas e que aponta problemas de segurança, onde não há problemas de segurança, e faz campanhas de medicamentos que são claramente prejudiciais à evolução da doença. Se utiliza corticoide na primeira semana de medicamento, da doença,
que faz a doença ter uma evolução mais arrastada, uma situação de muito fake news e é uma campanha organizada, que é feita de forma eficiente na elaboração da mentira. É da tradição já, por sinal, as grandes pandemias no mundo mudaram mais a vida das pessoas do que as revoluções, do que as guerras. A grande diferença é que a capacidade de mentir hoje ficou maior. Hoje há uma disponibilidade de meios eletrônicos, de meios de comunicação social muito eficientes, tanto para verdades quanto para mentiras. Doutor, uma última pergunta. O senhor, como profissional da área, o que o senhor teria a dizer para as pessoas que insistem em tomar a ivermectina, o vermífugo, a anita, ou a cloroquina como medicação preventiva, vamos dizer assim, como eles... Vamos repassar o conceito que eles estão usando contra a Covid-19? Eu diria, procure um bom médico, procure o acompanhamento médico, mais do que remédios. O acompanhamento médico é o fundamental. O suporte clínico faz a diferença entre morrer, ter sequelas, ficar bom, se curar da doença. Então, não tente fazer automedicação, autodiagnóstico. Mais do que nunca, é necessário uma atenção médica que seja eficiente, que seja atualizada, que seja ética. A Fiocruz do Rio de Janeiro é outra entidade pública de pesquisa do Brasil que está trabalhando para o desenvolvimento local de uma vacina contra a Covid-19. Até o fechamento deste programa, a Fiocruz, assim como o Butantan, aguardavam o aval da Anvisa para iniciar a vacinação emergencial, mas o Instituto já possuía um plano detalhado para a produção e o início da vacinação desde dezembro, conforme detalhou a presidente da instituição em audiência virtual com a Câmara dos Deputados. E, do ponto de vista da Fiocruz, reafirmar o que eu tenho dito aqui, nossa instituição tem trabalhado como Instituto de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde para a produção de vacinas, mas também para os ensaios clínicos, a partir dos nossos grupos de pesquisa, e com a perspectiva de que o Brasil e o mundo precisarão de mais de uma vacina, então acho que essa é uma linha muito importante. Estamos responsáveis, como já foi colocado na apresentação do secretário Arnaldo, a partir do acordo de encomenda tecnológica e transferência de tecnologia para o desenvolvimento da vacina originalmente desenvolvida pela Universidade de Oxford e licenciada farmacêutica AstraZeneca. Será a vacina Covid-19 da Fiocruz, com a total incorporação dessa tecnologia e sua produção a partir do segundo semestre. Mas a grande angústia, da nossa sociedade é com relação ao início da vacinação. Então, vou só informar a todos que, no caso da Fiocruz, nós estaremos recebendo ingrediente farmacêutico ativo para o início da produção no mês de janeiro. Esta produção também, a nível da Fiocruz, terá que ser certificada pela Anvisa, além do próprio registro que a AstraZeneca entrará com o pedido, e nós estaremos, então, a partir desse processo, entregando ao Programa Nacional de Imunização e acreditando que vai dar tudo certo, com relação às etapas necessárias para o registro. Nós estaremos entregando, a partir da semana de 8 de fevereiro, as doses da vacina, que será a vacina Covid Fiocruz.
né? Então, esse é o nosso cronograma de entregas. A partir dessa semana de fevereiro, de 8 a 12, estaremos entregando 1 milhão de doses de vacinas ao PNI, e assim sucessivamente. A nossa meta é a produção de 700 doses diárias de vacina, mas as 2 primeiras semanas são de ajuste dessa produção. Então, só para a gente... Primeira semana, 1 milhão de doses. Segunda semana, 1 milhão de doses. Depois você passa para a relação diária de 700 mil doses. Exatamente. O que completa 3,5 milhões de doses por semana. Exatamente. A Fiocruz participa também de outros estudos mundiais para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. Entre eles está o uso da vacina BCG, amplamente usada no combate à tuberculose, que agora está sendo testada contra a Covid. Os testes serão feitos com profissionais de saúde que a Fiocruz está convidando a participar. Caros colegas profissionais de saúde, nós estamos mais uma vez divulgando o estudo de fase 3 com a utilização da vacina BCG, largamente conhecida de todos, utilizada no Brasil há muito tempo para a prevenção de formas graves de tuberculose em recém-nascidos, com a hipótese formulada de que ela proteja contra a Covid-19. A hipótese é muito robusta, é um estudo clínico de fase 3 multicêntrico em vários países, inclusive o Brasil. Nós estaremos ainda incluindo profissionais de saúde durante todo o mês de janeiro e parte de fevereiro. O resultado esperado é que ela possa conferir, pela sua capacidade de dar uma imunidade muito variada, possa, inclusive, uma vez que não é impedido que aqueles que recebam a BCG venham a receber também as vacinas convencionais, uma vez aprovadas para a Covid-19, é de que ela possa aumentar a imunidade conferida pelas demais vacinas. De modo que nós estamos aguardando a sua inscrição através desse site e do QR Code nos 2 campos da Fiocruz, no Rio de Janeiro, ou de Manguinhos ou de Jacarepaguá, onde os aguardamos para receber a vacinação e os acompanhar durante um período de 12 meses, ao ponto 0, 3 meses, 6, 9 e 12 meses de segmento. Muito obrigada e sejam muito bem-vindos. E veja a seguir informações sobre o teste com o motor Scramjet do projeto 14X. É um instante só, não sai daí. Agora é oficial. Depois de quase 2 meses, a Força Aérea Brasileira confirmou ao Brasil Consciência o que muita gente já imaginava. O teste com o motor Scramjet, o motor do protótipo supersônico brasileiro 14X, deu chabu. O teste estava previsto para acontecer no último mês de dezembro e deveria ter sido realizado na base de lançamento de Alcântara, no Maranhão, utilizando um foguete brasileiro VSB-30, mas nada aconteceu. Segundo informações transmitidas por telefone pela assessoria de imprensa da FAB, o teste foi cancelado e não há data definida para que ele seja realizado. Ainda segundo a assessoria de imprensa da FAB, o cancelamento do teste aconteceu por conta da pandemia de coronavírus. A assessoria informou, porém, que o teste ainda deverá ser realizado em 2021. Desde o dia 19 de novembro do ano passado, o Brasil Consciência busca informações sobre a realização ou não do teste. Os primeiros contatos foram feitos com o DCTA de São José dos Campos, órgão que agrega o IEAV, o Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica, responsável pelo desenvolvimento do 14X, mas não havia resposta. O Brasil Consciência acompanha a história do protótipo brasileiro de hipervelocidade desde 2018 e, em 2020, entrevistou o novo diretor do IEAV, Coronel Almeida, que havia garantido a realização do teste, mesmo diante da pandemia de coronavírus. Esse planejamento para 2020, ele incluía, os nossos telespectadores têm bastante curiosidade a respeito desse assunto,
o lançamento, o teste de um motor foguete hipersônico. Esse cronograma está mantido, coronel, ou ele vai ter que ser revisado? Continua planejado. Continua planejado e estamos executando a preparação do protótipo para testar no final do ano. Uma campanha que envolve não só o IAV, mas outros institutos do DCTA. Tem sido muito interessante ver toda a dinâmica da execução, porque é uma campanha que acaba explorando todas as vocações de cada um dos institutos. O IAV como um instituto de pesquisa básica e pesquisa aplicada, com o desenvolvimento do motor hipersônico. O IAEC tem uma competência já estabelecida de décadas na operação de veículos de sondagem. Nós temos 2 centros de lançamento operacionais no Brasil. Nós estamos mexendo todo o circuito aqui do DCTA para fazer essa campanha acontecer no final do ano. Muito antes do anúncio oficial sobre o cancelamento do teste, uma pessoa já tinha certeza de que ele não iria acontecer. E ele disse isso aqui, no programa Brasil Consciência, em junho do ano passado. Eu lamento profundamente que o principal objetivo do nosso programa espacial hoje seja oferecer o centro de Alcântara a estrangeiros. E faço uma comparação, aqui me permita, bastante chula, mas que, de certa forma, expressa a minha indignação com esse fato. É como se você tivesse montado uma barraca na feira para vender algum produto e, no final, você não conseguiu vender nada e agora está tentando alugar a sua barraca, né? Isso, na verdade, é uma prova contundente da decadência do nosso programa espacial brasileiro, que hoje praticamente não realiza nenhuma atividade relevante, né? As atividades que são realizadas são aquelas que são toleradas pelo governo, mas são atividades de pequeno impacto, ou seja, nós temos 2 centros de lançamento, o CLBI e o CLA. Aliás, você mesmo fez uma matéria recente a respeito do lançamento do foguete 14X, prometido para este ano. Eu posso assegurar aqui para você, seus telespectadores, isso não ocorrerá de forma alguma. Isso tem sido um comportamento recorrente das nossas autoridades, tanto autoridades civis quanto militares. Vamos parar um pouco de culpar governos, vamos fazer com que cada pessoa assuma a sua responsabilidade individual, todas nós o temos, como cidadão ou como funcionários públicos. Não há nenhuma chance disso ocorrer. E eu assisti esse seu programa, deve ter 1 semana, 10 dias. Não sei se ele é tão novo assim, mas eu estou dizendo aqui, 10 dias depois, que aquilo que foi exibido no seu programa não corresponde à realidade, né? E não estou culpando você por isso. Você é um repórter, você é um jornalista, você vai fazer pergunta e as pessoas respondem, né? E não cabe a você contestar ou dizer que a pessoa está falando errado. Então, isso tem sido recorrente no nosso programa espacial. Nós nos perdemos completamente. A estrutura formada aí pelos institutos localizados aqui em São José dos Campos, especificamente o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Instituto de Aeronáutica e Espaço, eles foram sucateados, né? O mesmo é válido para o Centro de Lançamento de Alcântara e o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Ou seja, as atividades espaciais, elas requerem recursos de monta, elas requerem atividades contínuas. Você aprende, você se mantém em forma com o treinamento. Você não se mantém em forma efetuando lives como esta, ou reportagens como esta, e exibindo belas apresentações de PowerPoint. Então, no contexto internacional, eu também posso garantir para você que o mundo já não nos vê mais como um importante ator na área espacial. Nós continuamos buscando uma entrevista com o Coronel Almeida para esclarecer o que aconteceu. O cancelamento do teste com o motor do protótipo brasileiro também coloca em risco a continuidade da participação do Brasil no consórcio Hexafly, que reúne países da Europa para o desenvolvimento de um veículo tripulado hipersônico. O Brasil participaria cedendo a base de Alcântara e um foguete VS-50 que está em desenvolvimento pela Avibras. Reveja como era este projeto. O projeto Hexafly é um projeto internacional, o próprio nome dele fala, Hexafly International.
E ele é um projeto capitaneado pela ESA, que é a Agência Espacial Europeia. Ele tem por finalidade demonstrar a capacidade de se manobrar um veículo hipersônico, ou seja, voando a 8 vezes a velocidade do som na atmosfera terrestre. Atualmente o projeto ele é composto por 3 consórcios: o consórcio da Comunidade Europeia, o consórcio da Federação Russa e o consórcio australiano. E o 4º consórcio a entrar será o consórcio brasileiro, capitaneado pela Agência Espacial Brasileira, e que nós estamos, digamos assim, nas últimas negociações que tornarão a participação brasileira oficial. Como ele vai ser lançado muito alto, em torno de 80, 90 quilômetros, a atmosfera lá ela é muito rarefeita. Então, superfícies de comando de aeronaves, por exemplo, flaps, ailerons, lemes, eles não têm efeito nenhum. Então, ele tem um módulo que ajuda ele a manobrar. Esse módulo ele possui jatos de gás frio, que enquanto ele estiver caindo e acelerando até a atmosfera sensível, que é em torno de 30 quilômetros, né, esse módulo vai estar ajudando nessa manobra. Ele se separa e aí, então, ele já vai estar na atmosfera sensível e vai realizar as manobras, não é? Demonstrando a capacidade de se controlar um veículo voando a 8 vezes a velocidade do som. Isso é um desafio bastante grande. E para que esse experimento seja realizado, ele precisa ser acoplado a um veículo lançador, protegido por uma coifa, não é, como essa daqui, não é, e propelido utilizando um foguete brasileiro, o VS-50, não é, que constitui uma das contrapartidas brasileiras. A outra contrapartida é a própria campanha. O veículo vai ser lançado de Alcântara, no Maranhão, em 2021. O que nós vamos ter de volta desse projeto vai ser o acesso total à construção do veículo, à fabricação do veículo, ao projeto do veículo. E, além disso, nós vamos ter acesso também à campanha, porque a campanha de lançamento será feita aqui no Brasil, e aos dados de voo. Então, todas essas informações que estaremos obtendo, não é? Elas serão, de certa forma, incorporadas no projeto do 14X. O 14X ele é um projeto totalmente independente. O que nós estamos fazendo é aproveitando a oportunidade, não é, de incorporar os conhecimentos de um experimento que vai acontecer, não é, no nosso projeto. Da mesma maneira do Hexafly, nós também temos que ser capazes de manobrar esse veículo, porque o experimento vai ser muito parecido. Ele vai ser lançado de uma grande altitude, em torno de 80, 90 quilômetros. Ele vai acelerar, não é? Ele vai ter que ser controlado, porque ele tem que ter uma trajetória bem conhecida. E quando chegar em torno de 30 quilômetros, ele vai ter que realizar manobras quando o motor também vai ser aceso. Então, enquanto ele estiver onde não tem pouco ar, não tem sentido acender o motor, eu não vou conseguir queimar o combustível, que é o hidrogênio. Então, quando ele entrar na atmosfera sensível, não é, ele vai ter que ser capaz de manobrar e, ao mesmo tempo, acender o motor. Então, o desafio do 14X, obviamente, é maior do que o do Hexafly. Mas a parte de guiamento, navegação e controle são comuns aos dois. E é isso que nós pretendemos principalmente aprender no Hexafly. Enquanto sofre para dar continuidade a projetos como o próprio 14X ou o lançamento regular de foguetes da base de Alcântara, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação segue anunciando novas parcerias. Desta vez, foi com a NASA para a participação brasileira no programa Artemis, que pretende colocar um homem e uma mulher na Lua. Veja como foi. Então, realmente é um passo muito importante, né, para o Programa Espacial Brasileiro, para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações.
Essa assinatura hoje representa, né, uma continuidade de uma parceria já de muitos anos, e agora com a melhoria do programa espacial no Brasil. Vamos dizer, nós estamos fazendo uma série de atividades, né, para que nós tenhamos o Centro Espacial de Alcântara em pleno funcionamento, para que nós tenhamos satélites em produção no INPE e em universidades, também foguetes de pequeno porte também sendo desenvolvidos no Brasil com propulsão líquida, ou seja, toda uma gama de atividades, né, e essa parceria com a NASA certamente nos traz uma aceleração maior. E aquilo que eu tenho falado de tanto tempo a respeito do programa da Estação Espacial Internacional, a possibilidade de países trabalharem juntos para o bem da humanidade, é uma das coisas que eu mais admiro nos programas espaciais. E a parceria com os Estados Unidos representa muito isso, e para mim, em especial, né, eu, no sentido pessoal também, essa possibilidade, né, de retornar e de uma maneira muito intensa fazer essa parceria com os Estados Unidos tem um significado pessoal também muito importante. Sim, estamos muito felizes com a assinatura hoje da intenção do Brasil juntar com os Estados Unidos e somente 7, 8 parceiros mais próximos ao nosso país para realmente avançar neste programa espacial Artemis. E esses acordos do Artemis realmente estabelecendo os princípios, como para explorar o espaço e continuar explorando o espaço. Esse programa vai colocar a primeira mulher e o próximo homem na Lua. E nós queremos que o Brasil seja parte. Eu realmente, em particular, senhor ministro astronauta, eu quero ver no próximo projeto à Lua a bandeira do Brasil participando neste projeto. Este é um passo em essa direção, uma continuidade da grande amizade e parceria do governo americano, o governo brasileiro, o seu ministério, o AEB e a NASA. Vamos para frente, vamos juntos para a Lua. Diante deste novo anúncio, vamos recorrer mais uma vez ao vídeo do professor José Bezerra, gravado em junho do ano passado. Isso não tem o menor sentido, e eu acho, na verdade, isso bastante triste, entendeu? Isso demonstra de uma maneira muito triste a que ponto que nós chegamos, assim, como é que as pessoas tentam se aproveitar, né, de uma situação que acontece no outro país, que tem uma realidade completamente diferente da nossa, que não tem nenhum desejo de cooperar conosco na área espacial. A única exceção que foi durante os anos 60, né, em função da Guerra Fria, que os americanos nos auxiliaram bastante no estabelecimento do Programa Espacial Brasileiro, mais especificamente nas atividades do Centro de Lançamento Barreira do Inferno, mas a partir da década de 70, meados da década de 70, isso cessou, né? E vocês mesmos exibiram um programa aí excelente que falava sobre o desenvolvimento da Câmara dos Cibers, e essa mensagem, esse programa me marcou muito, e seus telespectadores podem procurá-lo. Eu não lembro o nome do programa, mas o cidadão responsável por uma empresa de São Carlos, e essa empresa, então, ela desenvolvia uma das câmaras do Cibers, uma câmara que tem cerca de 120 quilos de massa, ou seja, uma câmara que não deve ser tão sofisticada para os padrões atuais, porque hoje satélites de 250 quilos realizam grandes coisas no espaço. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa empresa, dito por ele, não dito por mim, isso está gravado, vocês têm esse programa, eles dizem que durante o desenvolvimento dessa câmara, do satélite sino-brasileiro de recursos terrestres, que é um satélite desenvolvido em parceria com a China e os Estados Unidos, eles sofreram 171 boicotes. Eu vou repetir aqui: 171. Ou seja, nesse processo de construir essa câmara e de comprar componentes estrangeiros, eles foram boicotados por quase 2 centenas de vezes. Então, você precisa, me desculpe, ser muito inocente, muito ingênuo, ou você precisa ser dotado de pouca honestidade intelectual, que é a palavra que eu prefiro, para tentar estabelecer uma relação entre uma coisa e outra.
Será que descobrimos uma nova profecia no BCC número 70? Será que o engenheiro e professor José Bezerra é um visionário? Ou será que finalmente o Brasil irá participar de fato de um projeto internacional na área espacial? O programa Brasil Consciência de hoje fica por aqui. Você que tem curiosidade de conhecer os demais programas produzidos pela rádio do SINCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está para você na tela neste momento. Você que quiser ter acesso a todos os programas já produzidos, deve continuar acessando a nossa página no YouTube, que está para você também na tela neste momento. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, o nosso e-mail está sempre disponível para lhe atender. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência e até a semana que vem. Tchau!